E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Podcast. Eu sou o Antônio e hoje conversaremos com a doutora Isis, que é química de alimentos. Ela é mestre em ciências na área de química analítica e doutora em ciência e tecnologia de alimentos, ambos pela Universidade Federal de Pelotas. A doutora Isis também fundou um projeto social chamado Eu Que Lute, para então ajudar estudantes a se preparar para o Enem e para outros vestibulares. Então, nesse projeto, ela ministra aulas de química. Então, seja muito bem-vinda, doutora Isis. Muito obrigado por aceitar conversar com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Fiquei honrada em estar aqui, podendo contribuir um pouquinho da minha história, do que acontece, que tem rolado, né? Depois que eu saí do doutorado. Então, obrigada de verdade pelo convite. Então, Isis, como a gente estava falando ali, que o Antônio deu uma introduzida, né? Como é que funciona esse teu trabalho, né? Esse teu projeto com a questão das aulas de química? Uhum. Então, assim, ó, lá no finalzinho do meu doutorado, em 2019, eu fui apresentada a um projeto de extensão da universidade. Talvez vocês já até tenham escutado falar, que é o Desafio Pré-Universitário. Uhum. E é interessante pensar que eu passei praticamente 10 anos dentro da Universidade Federal de Pelotas e eu não sabia da existência desse projeto de extensão que existe há mais de 20 anos. É um Não, cursinho pré-vestibular popular, né, que se diz. isso. Uhum. E fiquei encantada, assim, ó, encantada com a proporção que ele tem, com a proposta. E aí eu acabei, não sei qual seria a palavra certa, mas eu fiquei muito motivada e cheia de energia a partir do que eu vivi ali dentro, né? A partir do que eu compartilhei com aquelas pessoas que estavam trabalhando ali no momento, em levar esse projeto para fora da universidade, para fora da UFPEL, e, enfim, acabou tomando uma proporção que, honestamente, eu não imaginava. Por que, que eu digo isso? Porque em 2020, um pouquinho antes do mundo parar em função da pandemia, eu lembro até hoje, eu estava ali para quem mora em Pelotas ou conhece Pelotas, eu estava na praça com um amigo meu, e aí eu falei para ele, olha, esse ano de 2020, meus planos são o seguinte, eu quero ajudar um aluno, olha a ideia que eu tinha, eu quero ajudar um aluno, pegar esse um aluno e explicar tudo que eu aprendi de química relacionada para o Enem e ajudar, sabe? A intenção era ajudar. Aí, qual era o problema disso, né? O problema é que aonde é que eu vou dar aula para essa pessoa, né? Para esse possível aluno. Daí, o meu amigo falou assim: quem sabe a gente pega junto esse aluno. Tu com a química e eu com o português, e que ele também é aluno da universidade, inclusive, e a gente dá aula na biblioteca pública. Eu digo, tá, fechou todas. Não deu 2 semanas, o que aconteceu em 2020? Parou tudo, né? Fecha tudo, isola todo mundo. Nem E tinha ideia ainda de internet, nem passava pela cabeça. não, sequer. A gente conseguiu, aí nessa, olha, vou acelerar a história. Nessa de conversar com o Rômulo, eu nem contei para ele, inclusive, que eu ia ter um bate-papo sobre o projeto. A gente levou para o Facebook, se eu não me engano, para o Instagram, e ó, a gente está aqui para ajudar um aluno. Aí aquela coisa do mundo da internet, né, gente? A história compartilha aqui, compartilha ali. Quando nós nos demos por conta, já tinha vários professores interessados, vários para ajudar com o projeto, e aí um aluno se transformou numa turma. Não, vamos abrir uma turma. Então, em paralelo a isso, tá? E isso, até quero reforçar uma coisa que eu adoro falar, né? É a questão do networking, né? Eu tinha feito um curso em 2019 que eu acabei conhecendo pessoas da prefeitura de Pelotas. E aí, quando eles viram, esse pessoal da prefeitura de Pelotas viu a ideia do projeto,
eles me procuraram e se prontificaram. Olha, a gente tem um lugar que, se tu quiser, um lugar físico, se tu quiser usar, não vamos cobrar nada, sinta-se à vontade para usar. Gente, assim, um encanto de lugar, com 2 salas, o lugar para fazer projeção de data show, cadeira, material, olha, assim, eu parecia até um sonho, né? Bom, em seguida esse sonho foi por água abaixo, porque aí veio a pandemia e a gente optou, aí veio a ideia de fazer essa turma online. Aí entrou o Google Meet, eu nunca tinha... Google Meet, eu acho que eu nem sei se eu já tinha acessado, talvez até sim, não vou me recordar. Pior que eu Mas nem nem... lembro se eu usava antes da pandemia mesmo. né, se a gente parar para pensar, né, Não, ter reunião online era um reunião, saco. Ninguém queria ter reunião online. Não, não. Não, isso aqui a gente já reunião falou online. aqui. A gente pensa, né? Tipo, antes a gente ia fazer uma reunião, a gente juntava, tipo, 20 pessoas no mesmo lugar. Então todo mundo saía das próprias casas pra ir no lugar Eu da tinha que reunião. sair de Rio Grande, eu morava em Rio Grande. É, por Tinha que exemplo, ir até Pelotas, às vezes pra ficar 30 minutos no laboratório e voltar. e, tipo, como é que a gente não descobriu isso aqui antes, né? O EAD, algo assim. Não, gente, reunião é uma loucura, o que tá, né? Reunião disso, reunião daquilo. Ah, é. Duas E reuniões ao mesmo tempo e vai. e assim, ó, Meet é uma coisa que realmente não fazia parte, acho que, da vida de ninguém. Então, nós usamos o Meet, aí, assim, antes de ser Meet, gente, eu não sei se vocês pegaram especificamente esse pequeno período, tá? Não era bem o Meet que estava sendo usado, era um também do pacote Google, que eu me esqueci, gente, do ano passado eu já nem lembro mais, O Google Class. não era o Google Class, era um que foi engolido pelo Google Meet, porque o Meet já tinha aquela história do Meet ser pago ano passado. Aí tinha uma versão mais pobre, vamos pensar assim, do Meet, que possibilitava ter 9 pessoas na mesma sala. E aí que veio a história, eu não vou lembrar em termos de tempo, de mês, que o Meet resolveu liberar o acesso gratuito, e esse acesso gratuito até então ia ser até dia 31 de março desse ano, e no fim se estendeu, né, até agora, e até pouco tempo, né, com essa história de poder usar por 1 hora e aí finalizar a chamada. Eu sei desses detalhes porque com o projeto Eu Que Lute de ter turma e ter professores e a grande maioria ali não tem conta paga da Google Meet, eu tive que correr atrás e pesquisar muito isso, né? Tá, e aí, vamos usar qual plataforma, né? Eu lembro que para esse ano, a segunda versão do projeto Eu Que Lute foi assim, ó, eu iniciei o projeto já deixando claro para os professores e para os alunos, olha, pessoal, o Google Meet, até a última notícia que eu tenho, é que ele vai poder, a gente poderá usar ele gratuitamente até 31 de março, ou 31 de abril. Não, 31 de abril. 31 de abril, e depois eu não sei o que vai acontecer. Daí, não sei se a gente vai pro... Qual é aquele outro que tem... O Zoom, né? Zoom. O Zoom, ou vamos ter que pesquisar outra plataforma, enfim. E ainda bem, né, que podemos ainda usar o Meet gratuitamente nessa modalidade 1 hora. O que eu tava pensando aqui, que me chamou a atenção do teu projeto, é primeiro que tu foi englobando mais professores, então hoje são quantos professores que... É só tu de português ou tem mais de outras áreas? Que bom que tu falou, Antônio, que eu me empolgo conversando e esqueço, né? O que acontece? Nós tínhamos uns 10, 11 professores ano passado, a grande maioria estudante da Universidade Federal de Pelotas, e para esse ano ficaram 2 professores comigo da versão do ano passado. E aí, quando saiu esses professores, eu tive que correr atrás da máquina, que nem eu digo, né? Tá, e agora? Como é que eu vou conseguir, em tão pouco tempo, professores para o projeto? E aí a internet, mais uma vez, se mostrou solidária, na verdade, as pessoas, né? E aí, gente, hoje o projeto tem esse quadro de 10, 11 professores, mas ele abrange 8 estados do Brasil. Ele saiu
da versão municipal e agora abrange gente de tudo que é lugar. E eu, como boa química, gosto sempre de dizer, ficou bem heterogêneo, né? Traz culturas de tudo que é lugar, e isso é muito incrível. E aí, não só professores, como também alunos, né? A gente iniciou as aulas dia 5 de abril de 2021 com 35 alunos. Também não fazia ideia, né? O ser humano é engraçado, né? A gente sempre acha, sempre pensa coisa pessimista. Mas será que vai ter aluno? E no fim, iniciamos o projeto em 2021 com 35 alunos de vários estados do Brasil. É isso, de legal. conectar pessoas de diferentes estados só foi possível graças ao modelo à distância, né? Tipo, se a gente não tivesse usando esse modelo de ensino agora, talvez estaria só no âmbito municipal aqui também, né? Mas que bom que tomou essa proporção bem grande. É o poder da internet, né? A internet Poder da internet. Toda essa escala que a gente tem hoje, que a gente vê a possibilidade, é por causa da internet, né? A pandemia foi uma coisa totalmente horrível que aconteceu, mas a gente tem que sair aproveitando as únicas partes boas, que foi o desenvolvimento da internet. Hoje em dia a gente não se vê mais fora disso. E como é que surgiu o nome Eu Que Lute, né? Como é que foi a história desse nome? Esse nome é um quadro pensar, porque que nome dar, né? E aí eu lembro, isso também foi o Rômulo e eu. O Rômulo não faz mais parte do projeto, porque o Rômulo está naquela fase da graduação que, enfim, vários estágios, cumprir as horas relacionadas a ensino, pesquisa, extensão, e realmente ficou puxado para ele. E, enfim, ele acabou optando por se dedicar a isso esse ano, né? Mas eu não lembro exatamente qual foi a frase, assim, se foi ele ou se foi eu, mas assim, a lembrança que eu tenho é que a brincadeira era, na verdade, a gente que é estudante, né, tá se preparando pro Enem ou para um outro vestibular, é tu contigo mesmo, é tu que lute, né? Essa é a verdade. E aí pegou, né, nessa brincadeira dele e minha, pegou a questão do chamado projeto Eu Que Lute. E o Rômulo e eu temos 10 anos de diferença, eu acho, né? Eu tenho 32, ele tá com 21, 22 anos, e ele tem um espírito muito bacana, assim, muito pra frente, muito, não, mas vamos. E ele está, quem sabe a gente pega e faz um vídeo com luva de boxe para fazer o chamado para o ano passado, isso, né? Para fazer o chamado do pessoal, né? Nós dois com a luva de boxe. E eu digo, Rômulo, eu não posso acreditar que tu quer que eu faça isso. Mas fizeram? E ele eu acho que eu tenho isso arquivado lá no Instagram do projeto Eu Que Lute. E ele foi atrás, conseguiu uma academia aqui em Pelotas, que nos disponibilizou o lugar para a gente gravar o vídeo. E aí depois de gravar, ele editou, a gente publicou nas redes sociais. Ficou bem divertido. Tem que ser desprendido nessas horas, né? Essa parte de extensão, agora eu acredito que vai começar, né? Principalmente com o foco que a ciência ganhou nos últimos tempos, a crescer cada vez mais. É uma coisa que não é muito da nossa cultura da universidade, né? A parte da extensão. A gente chega na faculdade, quer pesquisa, quer ensino, e a gente vai ver que a importância de tudo mesmo está na extensão quando a gente está saindo da faculdade, quando a gente está saindo da universidade. É importante tu falar isso, Diego. Às vezes eu não sei se as coisas que eu penso em relação à universidade agora, né, que eu não estou mais lá diretamente ligada a ela, se são coisas que só se passavam pela minha cabeça, né? Mas assim, é bem legal tu falar isso, porque realmente, né, durante o período que eu fiquei lá, talvez até tenha uma parcela de culpa minha, né, de eu não ter me atinado a procurar mais, enfim. Mas eu sinto que a universidade, ela tem essa questão muito forte para pesquisa, né, e em relação à extensão, não sei, é mais apagado, sabe? Então, eu acho muito importante, eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar formas de aproximar a comunidade da universidade, sabe? Porque não vejo sentido se for diferente.
Aham. E aí, a né? iniciativa do teu, do Um teu ciclo, né? Só universidade, 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 universidade uma... e o resto das pessoas, né? E aí fica, perdão, Antônio, eu Não, pode sei falar, não tem problema. que tu estava para concluir um raciocínio, mas assim, fica muito ali, né? Fica aquela coisa, todo aquele conhecimento gigantesco que acontece no mundo acadêmico, parece que fica cercado, sabe? Uhum. Fica ali para aquele mundo, para aqueles estudantes que estão Muitas vezes acaba sendo próximos. um mundo à parte, né? Vai olhar assim, um bairro do lado da faculdade, em Rio Grande mesmo, a FURG é do lado de um dos bairros que é uns bairros que é um bairro bem pobre, sabe, bem Uhum. carente, e tem algumas ações até que o pessoal faz para ajudar esse pessoal assim, né? Mas ainda é bem uma discrepância, né? Tu vê a faculdade com todo o conhecimento da tecnologia e tu vê a população ali precisando de alguma coisa a mais, sabe? De um olhar com mais carinho, de alguma atenção a mais, sabe? Então é muito interessante sempre a gente poder ajudar, nem que seja com conhecimento, né? O conhecimento, na verdade, a única coisa que pode transformar de verdade é o conhecimento, né? É, Então, e assim, ó, gente, para quem trabalha, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas para quem trabalha com pessoas em vulnerabilidade social, que aí eu acabei esquecendo de comentar também, acho, né? O desafio da universidade é voltado para pessoas em vulnerabilidade social, para ajudar essas pessoas, e o Eu Que Lute, ele também né? Na verdade, como, digamos assim, ainda é um bebê perto do desafio, a gente procura abraçar, não deixar ficar ninguém para trás, né? É aquela coisa, a gente pega a mão de todo mundo, né? Mas a ideia é que conforme o Eu Que Lute vá crescendo, é que fique 100% voltado para pessoas em vulnerabilidade. Mas só para pontuar, não chega, sabe? Embora a gente tenha a internet e ache que a internet nos possibilite ter acesso a todas as informações, a gente às vezes precisa também ter um olhar fora da nossa bolha, né? Porque não chega. E é aí que eu fico indignada, né? Como não é. assim, no Brasil, né? Olha tudo que a universidade me proporcionou, como é que isso aqui não está chegando também para quem não está lá dentro, né? A Eu gente acho precisa trazer isso. que o principal é a própria iniciativa de quem está na universidade, de o estudante ter essa consciência e tomar a sua posição, né? Porque a gente tem 3 pilares na universidade: o ensino, a pesquisa e a extensão, que muitas vezes é deixada de lado. Uhum. E o mas é teu uma projeto, canaletinha né, o de projeto, madeira. o teu projeto é justamente um exemplo, né, de como ocorre essa transposição do conhecimento que é gerado nas universidades para a comunidade, de uma forma muito concreta. O que é muito legal. E às vezes a gente pode, até entrando em um assunto muito viajado, mas que tem a ver, da gente falar das pessoas que são desinformadas a respeito de ciência e que essa história de fake news e antivacina, enfim, muito isso pode ser culpa nossa também, porque faltam essas iniciativas da gente divulgar informação correta sobre ciência, sobre pesquisa, enfim. E aí, seguindo na linha da tua viajada que tu falou, sabe o que me ocorreu pensar também, né? Só para pontuar algo assim no campo da hipótese, né? Quando a gente fala em ciência e pesquisa, a gente, né? Eu tenho uma hipótese para isso. É, pensa, pensa em ti lá na graduação, né? A gente fica tão Deslumbrado com aquela coisa nova que a gente entrou, sabe? e também a gente fica mastigado no sentido de dar conta de tudo, porque é Uhum. totalmente diferente da É tudo escola, muito novo, né? né? E aí, que tempo e que disposição e que energia tu vai ter também para acolher a comunidade, né? Uhum. É uma hipótese. Eu É uma, lembro, assim, que teve um período da graduação que eu acho que eu fiz 9 cadeiras, gente. Eu não aconselho isso para ninguém. Eu já fiz isso E também. é bem Pois é, puxado. né? Eu não sei por que a gente faz essas loucuras, né? Porque não faz nada bem para a saúde mental e bem-estar. E aí, pensa que disposição o estudante vai ter Isso aí. daí foram 9 cadeiras de ensino, fazendo junto com o estágio, que é a pesquisa, aí muitas vezes no currículo não é de extensão, né? E é muito interessante Isso. falar dessa parte, porque o projeto mesmo, o podcast, muitas outras iniciativas que a gente tem, eles começaram na semente de uma professora que luta muito para isso na faculdade, Ai, que a coisa professora boa. Luciana.
A professora Luciana é o maior símbolo de extensão que a gente tem a na Biotech, Luciana Dodge, tu conhece ela, né? com certeza. E não me é estranho esse nome, não me é Sim. estranho. Ela E trabalha ela, no laboratório de biotec vegetal ali junto com a Vanessa. Ah, sim. A Vanessa estava na minha banca, inclusive. uhum. E ela batalha Uma muito para querida. a extensão. E uma das coisas que ela conseguiu foi botar junto no currículo. Não sei se foi somente ela, mas eu lembro de quando eu saí da faculdade, uma das coisas que ela estava bem animada foi que ela conseguiu botar no currículo, junto com os créditos, 2 créditos de extensão. Então, tu tinha toda a tua parte no plano de ensino referente aos estudos, referente às horas, e tu tinha aquela tua parte que tu tinha. Eu lembro bem do projeto, que era a questão de um sementário, né, que era de biblioteca vegetal. Então tu tinha que fazer um sementário pro desafio, que iam ficar as espécies das árvores, da semente, para o pessoal olhar, né? Era uma coisa bem simples, mas que é um começo, né? Tu começar a implementar num plano de ensino de todas as disciplinas, uma parte que tu tem que fazer alguma coisa que vai atingir a comunidade, que vai atingir, nem que seja por conhecimento, né? Mas é um começo. É isso, é sobre isso, sabe? E eu não sei se eu estou num período de revolta interna, de revolta com o sistema, não sei, sabe? Mas eu fico cada vez mais preocupada, sabe? Principalmente com essa parte da sociedade brasileira que não tem acesso, sabe? A gente precisa trazer mais esse pessoal para dentro da universidade e, enfim, espero que tenham mais Lucianas por aí que queiram, né, explorar mais essa parte de extensão. É um longo caminho, mas que está no começo ainda. E eu acredito que também a gente não pode, com o passar da pandemia, com resolver toda essa solução, a gente tem que buscar mais a rua, porque a gente acabou se fechando dentro da internet, e a gente acha que a internet também chega em todos os lugares, né? E também não é bem assim, né? Então já é. Desligou teu áudio, cara. A gente corta depois essa parte. Mutei o microfone. Onde é que eu parei de falar? Isso aí, fala de novo. Daí a gente corta e coloca de novo. Ah, tá. Então eu vou falar da parte do começo. E por causa do desenvolvimento que teve a internet durante a pandemia, a gente acabou achando que a internet chega em todos os lugares, porque tudo que a gente quer fazer, a internet facilita tudo. Mas quando voltar as coisas ao normal, a gente vai ter que dar uma maneira de dividir esse tempo e conseguir ir para a rua, porque a internet não chega em todos os lugares. Não. E a gente tem que se acostumar com essa realidade de que muita gente passou desapercebida durante a pandemia, perdeu muita coisa, e alguém vai ter que ajudar esse pessoal, né? A gente vai ter que correr atrás de alguma maneira. E dando um exemplo um dos milhares de pequenos exemplos que eu me pego, me dando por conta que eu tenho, como eu posso dizer, eu tenho privilégio de ter coisas que muitos não têm e eu não paro às vezes para pensar sobre isso. Então, assim, naquele grupo de 35 alunos que entraram, aconteceu há uns 3 meses, uma aluna me chamar, olha, professora, eu não estou acessando as aulas do Eu Que Lute, porque elas ocorrem à noite. Porque eu não tenho dinheiro para pagar a internet, eu só estou com um plano do celular aqui. Então, é isso. Então, porque às vezes rola muito assim, ó, que nem eu digo, tem muita coisa que acontece no projeto, nos bastidores, que chegam até mim e não chegam para os demais professores e nem para os demais alunos, né? Então, acontece de tudo, guris, assim, vem uma história, ó, professora, esse mês não dá, eu fui demitida. Teve uma aluna minha que me chamou, olha, eu fui demitida no meu trabalho, eu não tenho nem cabeça. Né? E aí, do outro lado, o que rola? Os alunos não estão participando, os alunos, né, não vêm. E aí, o que eu ali para contrabalancear a situação falo, gente, mas tem outras coisas que eu não vou expor assim, sabe, os alunos. Tem outras coisas acontecendo, né? Vamos com calma. Não é fácil, viu? O desafio também, no período que eu trabalhei lá, tinha essa mesma questão. Não é fácil tu manter os alunos motivados em vulnerabilidade social o ano inteiro. Por N motivos, N. Acontece muita coisa, né? Cada vez Muita. tem um empecilho diferente.
E não é uma, né? São várias coisas. É. E mais o fator agora, que lá em 2019 no desafio não tinha pandemia, né? Fica tudo. Perda de familiar, enfim, é bem, bem complicado. Mas o interessante de trabalhar com pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade é de usar a educação como uma ferramenta de ascensão social, de fato, né? De dar uma oportunidade de ter acesso a um ensino de qualidade que talvez na escola pública não tenha, porque talvez nem esteja tendo aula, né? Voltou agora, mas É, ficou um bom período parado. Tempo sem, né? Então, mas de fato muito interessante. É o que a gente estava conversando de aplicar, transferir, né, o conhecimento da universidade para as pessoas. Isso aí. E o pessoal do projeto, como é que ele é assim mais na química? O pessoal já vem mais receptivo ou é uma barreira de entrada? Porque química... Ai, que adorei tua pergunta, que eu tenho tanta coisa para te contar sobre isso. Assim, ó, vamos lá. Também pode ser, eu vou afirmar algo no campo da hipótese, tá? Porque o N é mostrar o E pequeno, né? O projeto é um bebê. Então, assim, seria irresponsável da minha parte te categorizar, ó, isso acontece por isso e assim por tal motivo, tá? Então, assim, a hipótese que eu tenho é que os alunos, de uma maneira geral, têm uma certa resistência ou maior dificuldade com a área das ciências da natureza, que engloba biologia, física e química. E aí tem também a parte que não está dentro das ciências da natureza, que é a parte da matemática. Eu tá? tinha uma professora que falava que química e matemática é o casamento perfeito. Se não soubesse matemática, tu não sabia química. Então, assim, isso. Por que eu estou te dizendo isso? Baseado em simulados. A gente faz simulados dentro do Euclid, e aí eu consegui observar isso, que os alunos têm mais afinidade para a parte de linguagens, de humanas, de fazer uma redação, e tem mais dificuldade nesse outro mundo. Isso também não é muito difícil encontrar na internet informações nesse sentido, de que como é que estão as notas, né, as pontuações máximas dentro de cada área, e daí dá para ver que as áreas de humanas e linguagens, os alunos se saem melhor, né? Então, a partir disso, o que eu faço? Eu tento, mas isso é uma característica minha, né? Cada professor trabalha de uma forma. Eu tento trazer uma coisa mais descontraída, mais de experimento, sabe? Então, vou dar um exemplo. Na última aula, para introduzir funções inorgânicas, eu dei aula da cozinha da minha casa. Então, eu peguei, durante a aula, estava fazendo um pão ali ao vivo com eles, explicando para que serve o fermento biológico, né? Onde é que tem carbono, onde é que tem hidrogênio. Então, isso é uma das formas que eu encontro de tentar aproximar eles para esse mundo, né? Esse mundo da química. Às vezes dá certo, sim, às vezes não dá, também acontece, né? A gente não acerta o tempo inteiro. Então, é isso, assim, a gente, eu digo, o professor tem que se reinventar o tempo inteiro, porque já tem muitas coisas no nosso cotidiano para nos desmotivar, né? Com certeza. Sim. Mas com certeza essa questão assim de aproximar da vida real da prática faz muita diferença. Porque tu vai pegar assim um aluno que mal teve química, chegava na sala de aula, era uma questão de estequiometria, que tinha um monte de fórmula. Aí tu consegue explicar para ele através fazendo um pão a estequiometria, né? Já muda tudo, já muda toda a visualização, já muda toda a reação do aluno, né? Tu começa a ver que aquilo ali não é só números, aquilo ali existe, aquilo ali, né, faz parte de toda a vida. É bem justamente isso. Eu tô fazendo faculdade de química agora, né? E eu falei pra umas pessoas que eu tô fazendo química, as pessoas me olham assim, química? Tu tá fazendo química? O que você tem na cabeça fazer química? É justamente isso que ele falou. Porque no ensino médio, que a gente tem de referência de química é justamente estequiometria, fórmula, uma coisa muito matemática, assim, né?
que é moldada para passar no Enem, digamos, mas a química ela tem muita coisa legal que dá para ser explicada dessa maneira, por exemplo, de uma forma mais lúdica e trazendo exemplos cotidianos, né, que talvez desperte mais a atenção dos alunos, eu acredito. A biologia em si, né, ela só existe por causa da química, né? Tudo só existe por causa da química, né? Eu gosto de Assim, viajar ó, nessa parte. eu não sei se eu sou uma eterna esperançosa, mas eu dou aula na escola também, né? Eu trabalho com alunos de 14 anos. E recentemente eu tenho, como eu posso dizer, eu tenho acompanhado muito de perto o que está para rolar a partir do ano que vem, que é entrar nos novos moldes de ensino. Não sei se algum de vocês está meio por dentro disso, mas houve toda uma reforma na grade de curricular, né? E de uma maneira muito resumida, qual é a proposta? Aproximar isso, sabe? Trazer para dentro da escola uma forma de discutir ali, né? Eu não digo de ensinar, eu não gosto muito desse termo, acho que a gente não ensina, a gente, né, troca ali conhecimento, aprende junto, a gente está em constante formação, na verdade, né? Então, a ideia é que as escolas tragam esse novo formato de ensino, onde se priorize esses campos em que tu consiga aproximar da realidade, né? Tá, mas vamos entender do porquê que a gente está explorando isso dentro da sala de aula. Por que a gente está aprendendo estequiometria, né? Como é que eu posso visualizar a estequiometria dentro do mundo real? Então, isso é muito legal. É uma análise bem interessante, porque sendo bem crítico e categórico, o ensino que a gente tinha antes da pandemia era um ensino totalmente revolução industrial, né? Tu tem que decorar o que está passando no quadro e fazer aquilo ali. Hoje, acredito que com a questão do EAD, principalmente, o professor teve que desenvolver a capacidade de fazer o aluno querer aprender por si próprio. Porque uma aula de 30 minutos, 40 minutos, não abastece o conhecimento que o aluno vai precisar para o resto da vida. Vai precisar desenvolver para passar numa prova, até funcione. Mas com certeza tu vai precisar de coisas que sejam mais aplicadas e desenvolver a capacidade do aluno em aprender sozinho, né? Em conseguir aprender, desaprender e reaprender coisas novas a todo momento, né? Eu acho isso uma coisa bem importante, porque não fixa a um livro, não fixa a um conteúdo, né? O conhecimento ele é muito mais do que as coisas que estão escritas, né? Ele é muito mais ter a capacidade de aprender, né? E isso faltava um pouco nas escolas. A gente está em passos lentos, assim, sabe? Pode ser que eu esteja totalmente equivocada e que o mundo por si só mostre que a minha ideia tá errada, mas assim, baseado no que eu estou vivendo hoje como professora de 9º ano, de projeto social, né, eu sinto que a proposta, ela é interessante, é óbvio que sempre vai ter o que melhorar, mas tu comentou ali num trechinho, né, sobre, nossas escolas eram, né, da época muito antiga, e ainda é, né, esse formato. É interessante a gente pensar, né, houve tanta coisa que avançou em termos de tecnologia, mas a escola segue ainda o mesmo formato, né, o quadro, o professor na frente, os alunos, e também isso é uma coisa assim que é para a gente pensar e pensar urgente, né, porque o mundo está indo numa velocidade que a gente não tem nem controle disso. E, enfim, né, queria aproveitar esse momento para comentar com vocês, enquanto que a gente está conversando sobre isso, e sugerir um TED. Não sei se vocês costumam ver o TED no YouTube, mas tem um TED muito famoso, acho que é um dos mais vistos ali no YouTube, que é de um professor americano ou inglês que fala como as escolas matam a criatividade dos alunos. E assim, ó, só assistam, sabe? Pode ser que vocês não concordem com tudo que ele fala ali, mas para mim faz total sentido. E eu acho que é isso, sabe? Hoje eu vejo o professor mais como um mediador, né? A gente
tá ali para dar uma... Eu sou bem crítico do ensino atual, assim, né? Então, eu tenho que me controlar. É, então eu me identifico contigo, Diego, assim, eu acho que as coisas estão muito rápidas, fica inviável para um professor dar conta de tudo, né, de se informar. Só para vocês terem uma ideia, tá? Usando um exemplo na minha última aula para alunos de 14 anos, um aluno meu me perguntou, professora, por que que a banana pode ser usada para produzir antimatéria? Olha que sensacional. Claro, nós estamos falando de um aluno de escola particular, que tem mais acesso à informação, né? Mas olha que legal, né? Claro, fico feliz, mas ao mesmo tempo, Não sei. eu fui humilde de dizer, olha, não faço ideia. Por mais que, assim, eu realmente fique lendo e me informando, tem coisas que fogem, né? Então, eu vejo hoje o professor mais como um mediador ali, né? Essa história do ir para o quadro, copia no teu caderno, eu acho isso tão ultrapassado, tão ultrapassado. É bem o que tu falou um tempo atrás, que é a questão da motivação. O professor ele tem que assumir o papel muito de motivar a ação dos outros, aí ele ir atrás, porque tu vai acabar que tu ensina hoje a química, amanhã ela pode ter descoberto tanta coisa a mais que a química que tu aprendeu ontem já não tem a validade. Então é muito mais válido tu ensinar o aluno a aprender sozinho, que é também uma coisa que eu nunca aprendi na escola, foi estudar, nunca me ensinaram a estudar na escola, né? Tive que aprender a estudar, lendo texto, decorando, escrevendo, mas existem outras tantas maneiras de estudar, que eu fui depois aprender fazendo curso, que eu fui depois aprender de diversas maneiras, né? Não nos ensinam a pesquisar, não nos ensinam a aprender, não nos ensinam que a gente vai ter que desaprender muita coisa que a gente aprendeu antes também, e isso tudo que a gente deixa de falar e que hoje em dia é o que mais é importante, porque as coisas mudam mais rápido do que a capacidade que a gente tem de absorver. Então, o resultado muitas vezes não é importante. O importante é o questionamento que tu faz, né? O resultado tá sempre ali. Pois é, eu vou te perguntar assim, para os dois, né? Vocês acham que a universidade ensina a gente a estudar? Não, é uma coisa bem decoreba, assim. Por- Eu mesmo, assim, ó, eu sou bem crítico, como eu falei, nessa questão, porque eu tenho uma memória muito visual, então eu sou muito de escrever. E a maneira que eu estudava para uma prova, eu escrevia fazendo resumo, fazia a questão e eu mesmo respondia. E eu comecei a perceber que só ler assim, só escrever muitas vezes, não era o que me fazia estudar. O que me fazia estudar era porque eu ficava muitas vezes conversando com a minha mãe, com meu pai sobre isso, com a minha avó. Então foram coisas assim que nunca o professor me disse, né? Para tu ensinar alguém, ensinar outra pessoa do que tu aprendeu, né? Tu conversar sobre alguma outra coisa assim, são coisas que não são desenvolvidas, né? Hoje em dia, eu acho que faz até um tempo que eu fiz um curso de Sebrae relacionado com metodologias de ensino, e uma delas é fazer justamente isso, tu dividir o conteúdo entre os alunos, grupos dos alunos, e os próprios alunos entre si ensinarem o conteúdo, né? Depois tu faz uma recapitulação em si, isso é uma metodologia nova, assim, né? E não sei como é que tá a questão do ensino, dos outros tipos de ensino, mas na faculdade mesmo é uma coisa que não tem, assim, nesse sentido. Eu acho que tem umas coisas que tu pontuou super, super válidas, né? A questão da troca, da conversa, né? Que é uma forma ativa de tu estar aprendendo. Ela é sensacional. Inclusive, eu já reforcei isso, né? Para muitos alunos, né? Ó, procura, se possível, eu sei que às vezes não é, e principalmente no contexto que a gente está, né? Conversa com aquele teu colega sobre o assunto que tu está estudando, né? Não fica só na questão, ou só na leitura, ou só na videoaula, né? Porque a videoaula tem crescido cada vez mais esse mercado aí. E uma outra coisa, assim, que eu queria complementar em cima do que tu falou é que eu vejo uma tendência bem grande, assim, das pessoas. E aí, claro, né, tô falando daquelas pessoas com acesso na internet, que estão acompanhando o que está acontecendo no mundo, enfim. Eu vejo uma tendência muito grande das pessoas se especializarem em como estudar, né? Por que que eu digo isso?
Porque eu venho observando um movimento bem forte, assim, de professores ou que não tenha como formação, né, isso do ser professor, mas que entendeu como que digamos assim, que tem, eu tenho uma metodologia para te ajudar a se preparar melhor para uma prova ou para um concurso, sei lá, sabe? Então, assim, disse muita coisa para contar o quê? Que vejo talvez um possível mercado de pessoas se especializando, isso chegando na internet, sabe, distribuindo informação, os jovens que estão conectados tentando, não, mas espera aí, então, para eu estudar lá para bioquímica, para fisicoquímica, para química analítica, eu vou comprar um curso, vou me especializar em como estudar, e aí vou aproveitar melhor do meu tempo. Isso daí é um costume que a gente pega da escola, né? Que a gente quer as coisas prontas e decorar e aplicar. O que eu tava pensando agora, tem esse modelo do novo ensino médio, que eu acho que é um ensino médio um pouco mais técnico, né? Que o aluno ele tem É uma a coisa meio habilidade Estados Unidos, de... pelo que eu entendi, assim. Não sei como é que é nos Escolhe Estados as Unidos, matérias, mas escolhe as matérias que quer. Isso, Não tu sei, pode posso estar falando... escolher, tu pode direcionar a tua preferência de estudo, digamos assim. Tá, Tipo, as coisas que tu prefere estudar. Eu não sei como é que é, na verdade. Tá, eu sei pouca coisa, assim, talvez eu me equivoque com alguma informação, tá? Eu dei uma lida sobre isso esses tempos, porque chegou também até mim esse questionamento. O que eu li e que me recordo é o seguinte, que o Enem, ele vai sofrer uma nova transformação, tá? Com base na BNCC, né, de mudanças que não são mudanças, gente, assim, ó, que foram decididas ontem, né? Acho até, inclusive, que foram coisas que passaram na Câmara, enfim, no Senado, antes do governo atual, né? E que agora sim, que as coisas andam a passos pequenos no país, mas que a partir do ano que vem tem que se implementar um novo formato de ensino em todas as escolas, né? Enfim, o que vai acontecer? Existe o que eu li é que a partir de 2024 o Enem vai funcionar da seguinte forma: no primeiro dia, serão 2 dias, como é atualmente, mas no primeiro dia o aluno ele vai fazer aquelas disciplinas base, né, como português, matemática. Eu não sei se entra algo além de português e matemática, ou ciências como um todo, e esses detalhes eu não sei. E que no segundo dia, aí sim, vai, por exemplo, se tu fores fazer faculdade de engenharia, então o teu segundo dia vai ser majoritariamente voltado para disciplinas ali, né, para áreas das exatas. Então, são essas as informações que eu tenho. Não, bem legal. Bem. Agora, mudando de assunto, mas é uma coisa que eu queria te perguntar também, que eu fiquei olhando. Eu vi que tu é formado em Química de Alimentos, que não é um curso bacharel, que não é licenciatura. E por mais que na pós-graduação a gente tenha uma carga horária a cumprir de docência, eu imagino que para ti agora trabalhar no ensino médio, tu deve ter tido que exercitar muito essa parte da comunicação para tu explicar as coisas de uma linguagem acadêmica para uma linguagem mais simplista, assim, para... porque também é um ponto de crítica. Tu vai chegar no mestrado, tu vai ter que fazer a tua docência e só te atiram assim, né? Vai dar uma aula ali. Normalmente tenta fazer o melhor que aula consegue. De aluno de doutorado, eles, falam, assim, um monte de coisa. E aí parece uma apresentação de trabalho, assim, porque a gente não aprende muito sobre didática e essas coisas na faculdade. Perfeito. Muitas coisas para contar também, vamos lá. Bom, assim, especificamente no meu caso, tá? Eu sempre tive um suporte dos orientadores durante a docência, né? Eu dei aula para o curso de farmácia, na época do mestrado, de química analítica, e no doutorado eu dei aula com o Fábio, professor Fábio Chaves, não sei se vocês conhecem, para o curso de agronomia. Ele foi meu orientador numa iniciação científica, o Fábio. Foi uma experiência muito bacana, e sempre, assim, eles me deram suporte. Então, quanto a isso,
eu não tenho muito que me queixar, digamos assim. É óbvio que a gente não se prepara, né? Ó, tá aqui, vamos lá, vamos entendendo na prática como é que as coisas acontecem. E até, gente, assim, eu tenho coisas que eu digo, né? Por mais que a gente fosse ler, pegar os livros teóricos, não quero, assim, para deixar claro, é óbvio que estudar, ler é importante, mas tem coisas que na prática são um pouquinho, né, acabam sendo diferentes do que está na teoria, né? Tu te pega tendo que tomar decisões ali que, enfim, faz parte do processo. E, gente, assim, ó, até agora, enquanto eu me escutava falando, eu me ocorreu o seguinte pensamento, mas olha o jeito que ela fala, né? Nem parece uma doutora falando, porque eu perdi muito disso. Eu perdi muito disso e eu comecei a me dar por conta que eu perdi muito desse jeito, né, mais acadêmico por estar convivendo com jovens, com a galera que assiste a Twitch, que conversa comigo sobre o mundo dos games e que vem para cima. E eu assim, eu não tenho problema quanto a isso, eu adoro dar aula para jovem. Então, assim, eu estou muito no ritmo dessa galera, e aí eu acabei perdendo muito do jeito acadêmico de falar, sabe? E sem me dar por conta, é uma coisa assim, por conviver muito nesse meio, tá muito inserida, e é bem isso, da faixa dos 14 aos 18 anos, que é majoritariamente os alunos que eu acabo dando aula, enfim, convivendo, eu nem sei em que momento eu parei de falar no modo acadêmico. Sim. Eu fico pensando porque eu acho que uma das coisas que a gente tem que ter como universitário é a capacidade de síntese, de tu ter conhecimento suficiente para poder explicar para uma pessoa que não tem conhecimento sobre aquilo que tu faz, o que tu faz, entende? Então, a gente, como trabalha, por exemplo, na área de biotecnologia, às vezes é muito difícil até pra gente entender as coisas. Então, para tu ter a capacidade de entender isso e explicar para uma pessoa que tem, em teoria, menos conhecimento é algo que não é fácil. Tem que ter um interruptor na cabeça, né? Quando saber, vai falar com o acadêmico, aí quando tu vai falar com uma pessoa fora desse meio... Mas é difícil, pelo menos, assim, para mim tá? Conseguir separar, enfim, e eu acabei acho que não respondendo, assim, o que vocês comentaram, mas eu hoje, assim, sinto muita falta, de verdade, até para quem está nos escutando e está se questionando, né, durante a pós-graduação, ou a graduação, será que eu vou para o mundo, será que eu tô certo fazendo bacharel, será que eu não era para estar na licenciatura, ou o inverso do pensamento, eu tô na licenciatura, mas será que eu tô pelo caminho certo, não era para estar no bacharel? Eu hoje, gente, sinto muita falta de coisas da licenciatura, tá? E quem me conhece e conviveu comigo por um bom tempo sabe que eu mordi minha língua. Eu sou muito honesta nesse sentido. Eu sempre tive o seguinte pensamento equivocado. Gente, dar aula é um dom. Para que fazer licenciatura? Que bobagem! Que bobagem! Que necessidade! Né? E sim, foi bem arrogante, assim, da minha parte, sabe? Achar que não precisava, tá? Claro que eu imagino que como, independente de ser bacharel, licenciatura, independente do curso, eu acho que a universidade por si só não é suficiente, ela não te prepara para o mercado de trabalho. Tu tem que correr muito atrás, assim, para atender essa demanda do mercado de trabalho, mas eu sinto muita falta. E aí hoje eu tô correndo atrás disso, sabe? Então eu tô lendo Paulo Freire, tô fazendo curso relacionado à área da educação. Por quê? Porque eu não fui instigada, oxigenada a pensar e a refletir e me questionar em relação a isso, sabe? Por quê? Porque foram 10 anos muito voltado para a coisa tecnológica dos alimentos e a parte de docência ficou suprida ali com aquelas cadeiras de docência orientada, que não é né? Enfim, tá dentro daquele pacote ali Eu e é tô com isso. medo da docência orientada, eu acho que eu vou ficar muito nervoso na hora de dar aula, assim.
Mas eu acho que é um medo normal, assim, as primeiras vezes que eu dei aula, principalmente no mestrado, eu ficava mais nervosa, sabe? Mas depois só vai, sabe? Só flui. Se tu, isso é legal ter essa experiência, porque ela também vai te ajudar a entender o que tu quer para ti profissionalmente, né? Se é o mundo da docência, se é o mundo da Pesquisa. pesquisa, e eu acho super válido. Na verdade, migrar um pouquinho em cada, né? Por enquanto que está dentro, inserido na universidade, tentar experimentar um pouquinho de tudo para se encontrar. Por que eu falo isso, né? A gente acha que é bobagem, alguém pode achar que é uma bobagem. Eu não sei se vocês. Se alguém já conversou isso aqui no podcast, ou se fora do podcast vocês já tiveram esse tipo de conversa com alguém. Gente, o que tem de doutor formado que tá perdido. Uhum. Terminou o doutorado, vou fazer o que da minha vida agora? A vida Vocês têm noção acadêmica, disso? ela, por um lado, ela é um pouco sem perspectiva, assim, porque parece que tu vai chegar no final e aí, o que tu vai fazer? É como Fazer se o fosse quê? uma carreira de militar. Tu tá ali 8 anos, depois de 8 anos tu tem que fechar e fazer outra coisa da tua Tchau. vida. É. Te vira. Gente, é assim, ó, eu tô para contar para vocês que nesse ano, umas 3 mulheres conversaram comigo, no particular. Não tem perspectiva. O que eu vou fazer agora na minha vida? Depois do doutorado, no Doutoras. pós-doutorado. Eu entrei nesse buraco com a pandemia, né? Quando eu, assim, vou terminar minha faculdade, e aí fiquei 4 anos estudando e ganhei um pedaço de papel pra colar na parede e ficou nisso, sabe? Né? E Aí, isso mexe com muitas coisas, né? É um momento assim de introspecção meio cruel, sabe? uhum, Eu até assim ainda não tive coragem de me sentar para escrever sobre isso, embora já tenha pensado em escrever sobre isso e compartilhar esse sentimento e esses pensamentos nas redes sociais, porque é meio assustador pensar, e ainda mais no contexto político que a gente está vivendo, né? Como é que isso chegou nessa proporção, uhum. né? Eu acho uma coisa. Onde é que estão onde é que está o problema, né? Porque tem que ter, porque para mim não tem muita lógica a pessoa ficar dentro da universidade o tempo que fica, sair lá com papel, né, para botar na parede e não ter perspectiva no mercado de Sim. trabalho. O que eu É. penso muito é que talvez muitas das pesquisas são muito acadêmicas, coisas de ciência básica, né? Eu acho que a tendência é talvez mais a geração tecnológica de fato gerar um produto ou a parte de empreendedorismo, de gerar uma empresa, talvez seja uma alternativa à parte da docência, né? Porque acaba que a pós-graduação ela é muito voltada para a parte da docência, né? No que mais seria. Então acho que talvez voltar a parte de pesquisa mais para o desenvolvimento de empresas e de inovação talvez seja uma alternativa, né? O que não é muito fácil, mas talvez seja uma Acaba sendo um alternativa de... título, né? Hã? Acaba sendo um título, né? Tu ganha o título e a transformação, o real que tu fez. Mas é uma coisa que eu acho ainda muito delicado de falar, muito complicado de falar. Porque ainda é o sonho de muita gente fazer tudo isso, sabe? Ainda é o que pode transformar a vida de muita gente, fazer uma graduação. Tu sabe que é por isso, talvez, que eu tenho uma certa Uhum, resistência, entendo. sabe? Porque é bem isso, é o sonho de muita gente, né? Eu hoje paro e penso assim, o quão privilegiada eu sou por ter tido a oportunidade de fazer uma universidade de ponta como a UFPEL, né? Enfim, é muito delicado. Eu acho que, naturalmente, a gente precisa pensar em construir uma universidade cada vez melhor, que abranja, né, que seja inclusiva para todos, mas eu estou bem preocupada, assim, sabe, nesse sentido, assim, com colegas que não têm perspectiva. É complexo isso, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que se torna mais complexo ainda nesse cenário que a gente está Sim. mundial e também no Brasil, né? Com a questão
do país, não tendo incentivo, com pesquisa, com o governo querendo derrubar, né, a gente, fazer com que a gente desacreditar a ciência, desacreditar a pesquisa, desacreditar a universidade, desacreditar os professores, é complicado. É uma coisa bem bem complicada. Aí, eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro, porque a gente gosta muito de fazer Muito. solução do jeito que dá, né? Então, eu Se vira acredito com muito pouco. no empreendedorismo. A gente faz muito com pouco que a gente tem. É bem isso mesmo, né? As gambiarras do brasileiro. Eu tenho muita fé ainda. É bem isso mesmo, né? Então, acho que a gente já pode encerrar. Já estamos aqui há mais de quase uma hora, ou um pouco mais de uma hora. Sério? Aham. Acabou que a gente falou só disso, mas ficou perfeito. Não, mas Que ficou show de legal, bola. gente! Olha, o papo foi Bem, maravilhoso, porque eu nem vi as foi horas passar. maravilhoso. Ah, Gostamos bastante. que coisa, gente! Nossa Senhora. Então é isso, pessoal. Chegamos a mais um final de O Cientista Podcast, agora no nosso 13º episódio com a doutora Isis. Muito obrigado pela participação, né? Foi um papo muito gratificante, muito bom, né? Nem viu o tempo passar. Então é isso, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais, pelo Instagram, @O Cientista Podcast. E o do projeto Eu Que Lute é... @EuQueLuteProjeto. Show. Então é isso, pessoal. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau.